Você é apaixonado por música e deseja aprender a se desenvolver em um instrumento musical? Gosta muito de bateria e adoraria saber tocar, porém não faz ideia de por onde começar? Sempre quis aprender os truques e técnicas desse instrumento incrível de percussão e quem sabe até se profissionalizar nisso? Então você está no lugar certo. Eu entendo que talvez você goste muito de bateria, mas nunca tenha tido a oportunidade de aprender o instrumento do jeito certo. Pode ser que você já tenha tentado tocar bateria antes, mas por não ter uma mentoria e uma cronologia, achou tudo muito difícil e acabou desistindo. Possivelmente você já frequentou algumas aulas na tentativa de se desenvolver mais, porém ficou decepcionado com a didática e apenas se frustrou. Quem sabe você tem dificuldade nas viradas, nas batidas ou em saber interpretar uma música. Com isso acaba ficando nervoso, trava e não consegue tocar com calma. Ou então você já tocava há um tempo, mas por algum motivo precisou parar e agora se sente enferrujado e não sabe como retomar a prática. Se você já passou ou está passando por isso, fica aqui comigo nesse vídeo porque o que eu vou te contar pode ser tudo o que você precisava para te ajudar a dar o primeiro passo em uma grande mudança na sua vida. Eu vou te mostrar exatamente tudo o que você precisa saber para iniciar na bateria de forma correta e sem enrolação. Você vai conseguir tocar as músicas que sempre quis, mas nunca conseguiu. Seja nas festas de família, em eventos, na igreja, em barzinhos, em qualquer lugar. Eu vou te mostrar como ganhar independência e segurança no instrumento para que você execute os movimentos de forma natural e não de um jeito mecânico ou com vícios errados de postura que costumamos criar quando iniciamos por conta própria. Você vai ver como é possível aprender a se desenvolver na bateria estando no conforto da sua casa e vai descobrir o segredo dos bateristas profissionais para alcançar ótimos resultados e impressionar aqueles que estão te ouvindo. Vou te revelar dicas e truques que aprendi ao longo da minha jornada como baterista e como conseguir ter sucesso. Isso mesmo! Para que você veja que nos dias de hoje, com a internet e acesso a vários conteúdos, é muito mais simples do que parece. Isso parece bom demais para você? Eu sei que isso tudo parece bom demais para ser verdade e se eu tivesse no seu lugar agora, ouvindo o que eu estou falando, eu também duvidaria. Porque apesar de ter começado desde cedo na música e na bateria, eu tive muitas dificuldades em encontrar um caminho profissional nesse meio para mim. Algo em que eu me encaixasse e que desse certo. Pois, como eu vou contar mais adiante, eu dei literalmente muitas voltas até conseguir achar a minha verdadeira vocação no meio desse universo de ser baterista e de viver da música. Mas eu consegui. E se isso não tivesse acontecido comigo na prática e com outras pessoas que conseguiram o mesmo resultado que eu, com esse método exclusivo, eu também duvidaria. E não pense que é só você que está passando por todos esses questionamentos e tantas dúvidas sobre isso. É perfeitamente normal para quem está começando. Eu também errei muito para começar. Nem sabia que existiam aulas de bateria. Eu achava que era simplesmente começar a tocar e o resto aconteceria. Então continue assistindo esse vídeo. Você vai ver como é perfeitamente possível começar a tocar bateria do zero. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilson Naspolini, baterista, educador, produtor e criador de conteúdo digital. Atuo como baterista profissional há cerca de 18 anos e estou aqui conversando com você hoje porque eu sei como é difícil começar do zero e tentar tocar bateria. Por isso quero compartilhar com você hoje o que realmente dá certo no mundo dos bateristas. Hoje, depois de muito treino, experiência e prática, posso dizer que adquiri os conhecimentos necessários para ser um profissional do ramo. E para você que ama tocar bateria e que quer fazer disso um hobby ou uma fonte de renda, e você vai ver que com todos os recursos que existem disponíveis hoje, atualmente, é muito fácil atingir resultados incríveis. Hoje sou reconhecido pelo meu trabalho como educador e ainda mais pelo meu desempenho na bateria, mas nem sempre foi assim. Quero te contar um pouco sobre como foi a minha jornada na bateria e os segredos que me levaram de uma pessoa que nunca tinha sequer pensado em ser um profissional do ramo a alguém que hoje efetivamente vive completamente disso e que pode dizer que se sente extremamente realizado profissionalmente. Para você que ama música, e mais precisamente a bateria, para você que toca por paixão e para você que sonha em seguir carreira como baterista, assim como eu, você vai ver que não está sozinho nessa jornada e que há um caminho para a gente seguir que realmente funciona. Você que está me assistindo agora deve estar pensando, para você é fácil falar tudo isso, você sempre deve ter levado jeito,
começou cedo, já tem muita experiência, mas é exatamente isso que eu vou te contar agora. Nem sempre eu levei jeito, bem pelo contrário. Talvez você seja um pouco assim como eu. Quando penso na minha história com a música, a primeira lembrança que me vem na mente é da minha mãe se arrumando para ir trabalhar e eu na cama dela com um órgão musical tentando trabalhar meu ouvido para fazer as primeiras notas. Eu tinha por volta de 5 ou 6 anos de idade e já era possível notar a minha paixão por esse universo que começava a se desenvolver. Eu comecei enxergando a música como uma maneira de me divertir e durante muitos anos foi apenas isso. Quando eu tinha em torno de 11, 12 anos, passei as férias de verão na praia e me lembro que um dia juntei tubos de shampoo, potes, latas. Eu preguei tudo numa espécie de rack de madeira que eu construí e imaginava que precisaria de algo para batucar, conhecido como baquetas. Naquela época eu não conhecia esse termo. Tirei as cerdas de 2 escovas de dente e comecei a bater com elas nos meus instrumentos improvisados. Passava longos momentos do meu dia tocando e gravando em fitas cassete todas as músicas que eu tentava reproduzir. O tempo foi passando e com 15 para 16, no Natal de 1997, eu ganhei uma bateria da minha mãe. Era de uma marca desconhecida, um modelo para iniciantes. Aquilo me deixou muito feliz e rapidamente já comecei a tocar. Só que eu achava que não precisaria de aulas para aprender. Pensava que era só ouvir uma música, tentar captar algumas coisas, como velocidade e ritmo. Eu achava que não existiam notas de bateria. Às vezes fico me perguntando como seria se eu tivesse tido aulas de bateria na infância, porque só fui fazer isso anos depois. Eu tinha muita vontade de formar uma banda com meus amigos e nós realizamos esse sonho. Inclusive, toco com eles até hoje. Um fato engraçado é que esses meus amigos já tinham a noção naquela época que eram necessárias aulas de música para aprender a ser um bom instrumentista. Durante alguns meses eles iam para a aula levando guitarra e contrabaixo, ficavam conversando, trocando ideias sobre cifras, notas e outras coisas. Eu ficava boiando no ensaio, no meio daquele assunto, e comecei a pensar que precisava fazer alguma coisa, pois eu estava ficando para trás. Parte disso era pelo fato de eu morar em apartamento e eu não tinha como ensaiar todo dia, toda hora. E quando podia, simplesmente tocava sem me preocupar com aprender, porque a bateria me dava um sentimento de festa e não de ter que melhorar em algo. Eu já havia dado o primeiro passo, que era reconhecer que eu precisava fazer alguma coisa a respeito, para alcançar o patamar dos meus amigos e tocar na qualidade que eles estavam tocando. Passei a procurar aula na minha cidade, porém elas não eram organizadas de um jeito que me favorecesse, pois eram conteúdos avulsos, não seguiam uma linha cronológica, cada dia tinha algo diferente, e eu percebi que não estava levando a sério essas aulas. Entendi que seria necessário organizar os meus estudos, buscar uma instituição que ensinasse de maneira mais sistemática. Aos poucos fui abrindo os olhos para outra realidade e vendo que não adiantaria assistir aos VHS dos meus ídolos, pois nada iria funcionar assim. A habilidade e o conhecimento não bateriam na minha porta, me transformando em um baterista como eles. Foi então que aos 21 anos, na metade do meu curso de jornalismo, caiu a ficha de que não era esse o caminho que eu queria profissionalmente. Eu queria viver de música. Eu morava sozinho no apartamento da minha mãe, trabalhava em uma rádio e fazia faculdade à noite. Minha mãe estava nos Estados Unidos, ajudando nos negócios da minha irmã, e quando ela retornou, simplesmente falei da minha decisão. Falei que queria ir para São Paulo estudar música. E foi muito importante essa etapa porque ela me ajudou, ela me apoiou, pois disse que eu tinha sido muito responsável durante o tempo que fiquei sozinho e por esse motivo ela daria um voto de confiança novamente. Fui em busca desse meu sonho, começando minha vida totalmente do zero, mais de 1.000 quilômetros da minha casa aqui em Criciúma, Santa Catarina, para em busca desse meu sonho. No entanto, já na primeira aula tomei um susto. Eu precisei aprender a segurar as baquetas, eu não fazia ideia que existia lição disso. Pensava que meus 6 anos de experiência já valiam para fazer entender daquele assunto e eu vi que eu estava redondamente enganado. Com o passar do tempo eu fui aprendendo, me aperfeiçoando, tocando em algumas bandas e tendo experiências incríveis na capital. Infelizmente, acabei me desentendendo com um dos músicos e aquilo foi muito frustrante para mim, porque precisei deixar a banda que eu fazia parte. E isso me afetou tanto emocionalmente quanto financeiramente também, porque eu sentia que eu não me encaixaria mais em banda nenhuma e também porque minhas despesas eram muito altas, por causa do custo de vida lá. Então, por causa dessas despesas e por pressão familiar também, resolvi que iria para os Estados Unidos morar com a minha irmã e tentar trabalhar lá. Eu acreditava que, estando em outro lugar e com novas pessoas, acabariam surgindo oportunidades na minha área.
principalmente porque tudo que eu tinha conseguido em São Paulo, como contatos, ter tocado em bandas, estudado, e também porque eu já tinha me sentido confiante com a minha forma de tocar. Eu pensava que bastava eu estar no lugar certo, na hora certa, que as coisas iriam acontecer para mim, que nos Estados Unidos, que é a terra das oportunidades, era o meu momento. Eu fiquei aproximadamente 1 ano por lá, só que atuando em outra função, e aquilo me fez ver que eu estava cada vez me distanciando mais do meu sonho de viver de música. Eu estava com a mesma sensação que eu tinha quando cursava jornalismo, uma sensação de que não estava fazendo verdadeiramente o que eu queria. Isso me deixava frustrado, insatisfeito. Aquilo me mostrou que eu estar em São Paulo ou nos Estados Unidos, na verdade, não importava. O que importava era a maneira que eu lidava com as situações e as decisões da minha vida. Eu precisava saber exatamente o que eu queria fazer e então me posicionar perante a isso. Ir em busca de bandas, me colocar de forma certa no mercado. Se eu continuasse esperando o telefone tocar, me chamando para um trabalho, com certeza estaria esperando até agora, porque eu só cheguei onde estou justamente porque aprendi a ir atrás e mostrar tudo o que eu sei fazer e amo fazer. E assim eu voltei para o Brasil, extremamente frustrado por não ter encontrado o caminho certo para ser músico no exterior. Mas hoje eu me pergunto, será que eu procurei da forma correta? Já se passaram cerca de 15 anos desde que eu voltei para Criciúma, com meu pensamento focado em me posicionar no mercado. Porque agora eu tinha colocado na minha cabeça que se fosse para voltar para casa seria para trabalhar 100% com música e iria procurar trabalho em tudo que eu pudesse atuar como baterista. E eu realmente passei a fazer tudo relacionado à música. Dei aulas, toquei em bandas locais, trabalhei em estúdios como músico contratado, mas o que mais me chamou a atenção foi justamente a parte de dar aulas de bateria, porque aquilo ocupava uma boa parte do meu dia e dava a sensação de realmente estar trabalhando como músico. Tudo aquilo finalmente me trazia a grande satisfação profissional que tanto busquei, porque eu estava validando tudo aquilo que havia aprendido em São Paulo e nos Estados Unidos também. No começo, as aulas aconteciam no apartamento da minha mãe, em um quartinho onde eu montava a bateria em meio a uma pilha de livros que eu fui acumulando ao longo dos anos. Naquela época, eu tinha somente aquele quartinho, uns pedaços de borracha e uns pares de baqueta para dar aula. Eu lembro que naquele momento eu estava bastante focado em ter um diferencial na minha maneira de ensinar, um método que funcionasse e levasse meu nome adiante. E o boca a boca deu certo. E aos pouquinhos, as pessoas da cidade começaram a falar meu nome quando o assunto era música e bateria. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Hoje eu tenho meu estúdio, sou produtor musical e não só ajudo as pessoas de Criciúma, mas também do Brasil e do mundo inteiro. Hoje, quando olho para trás, percebo que o caminho que eu percorri, cada conquista e cada frustração, foram extremamente importantes na minha jornada. Porque agora eu entendo que eu precisava realmente enxergar que o caminho, as escolhas, as decisões estavam em mim e não em qualquer outro lugar onde talvez surgisse uma oportunidade. Por isso que hoje eu dou 2 grandes conselhos para quem está iniciando o primeiro passo na bateria. O primeiro é, estude com um professor. Antes mesmo de comprar seu primeiro equipamento, procure um professor de confiança. Porque falando como professor, é muito difícil quando temos que libertar o aluno que já possui um histórico como baterista, mas sem estudo, cheio de vícios das técnicas, das posturas, executando mal o instrumento. E o segundo conselho é, vá atrás de mostrar o que você sabe. Entenda que sucesso está na forma que você faz e mostra o que faz, não em momentos ou lugares, mas sim nas suas escolhas, no seu posicionamento. Ver que finalmente consegui viver de música e que diariamente ajuda outras pessoas a realizarem esse mesmo sonho me deixa extremamente feliz. Quando gostamos muito de algo, temos a necessidade de ficar bom logo naquilo e esquecemos que é um longo processo até lá. E eu quero ajudar você a passar por todo esse processo, pois sei que se eu começasse agora, com todos os recursos que estão disponíveis hoje, eu alcançaria os mesmos resultados em bem menos tempo. E é por isso que eu estou te contando todas essas coisas. Hoje eu sou referência quando o assunto é aulas de bateria porque eu consegui isso e porque eu disponibilizo vários conteúdos relacionados a isso que já ajudaram milhares de pessoas. E porque eu sei muito bem qual a sensação e as dificuldades de ser um baterista iniciante e tentar acertar nas músicas, porque mesmo eu tendo começado muito cedo a me interessar pela música, eu precisei tentar muito até conseguir acertar nas notas, nos ritmos e deixar tudo exatamente do jeito que eu queria. E vi os outros profissionais fazendo isso. Mas como consegui vencer esses desafios e ter sucesso com a minha própria banda, com o estúdio, dar aulas, eu não poderia guardar essa informação só para mim. Eu quero dividir com você os meus segredos da bateria, o que aprendi e o que vai fazer você melhorar e muito o seu desempenho com as baquetas.
Por isso eu estou muito feliz por ter você aqui, porque você pode experimentar no seu aprendizado tudo o que deu certo para mim e agora eu quero compartilhar com você. Podendo fazer da bateria a sua profissão e viver profissionalmente realizado como eu vivo atualmente. Com esse conteúdo exclusivo que ensina como tocar bateria, que eu desenvolvi ao longo do meu conhecimento e experiência em todos esses anos, você pode sim atingir os resultados que você tanto espera, mas que nunca soube por onde começar. Mesmo que você não tenha uma bateria, pelo menos para iniciar, ou se tentou tocar outras vezes e não conseguiu por achar difícil, saiba que é possível aprender e colocar em prática todas as técnicas no instrumento, mesmo com o básico apenas para começar, como eu fiz. Eu vou te explicar de forma clara e detalhada todos os segredos que garantem os melhores resultados e efeitos sonoros. Eu reuni o melhor do que aprendi ao longo da minha jornada como baterista profissional e do que experimentei de forma prática na minha vida. Assim você pode entender todos os detalhes para que esse sonho se realize na sua vida também. E se você estiver com aquela vozinha na sua cabeça que tenta fazer a gente desanimar, pensando que não vai conseguir, porque já tentou aprender antes, mas não deu certo, saiba que você não está sozinho. Eu mesmo pensei nisso. A gente se acostumou com a ideia de que tudo é um dom. Então se você erra, logo já acha que não leva jeito e que quer desistir. Aí pensa que seria diferente se você tivesse o talento para a bateria como algumas pessoas parecem ter. Dificuldades sempre surgirão, porém precisamos transformá-las em aprendizado. É claro que se pudermos facilitar ao máximo, sempre é bom. E eu estou aqui para te mostrar esse caminho que passará a ser muito mais fácil com o método que eu desenvolvi. Tocar bateria não é dom, é dedicação, treino e amor pelo aquilo que você está fazendo. Bem, ou pode ser dom, depende do ponto de vista. No meu caso, eu gosto de pensar que o meu dom foi perceber o quanto eu precisava me dedicar e resolver o que fazer com isso. Porque muitas pessoas não conseguem, apenas procrastinam, esperando o depois chegar. Mas eu percebi que eu não podia esperar e correr atrás desse meu sonho. E se eu, que comecei errando muito e quase sem lugar para ensaiar inicialmente, consegui ser reconhecido fazendo aquilo que eu tanto amo, então você também pode. Então, para começar, é muito simples. É só você escolher um ambiente para estudar, definir a frequência de aulas de acordo com que você consegue acompanhar e evoluir no seu próprio ritmo. E você não precisa ter nenhum conhecimento inicial em bateria, porque o que eu vou te ensinar vai ser do básico ao intermediário. E você vai perceber que conforme você for evoluindo, se sentir seguro e tocando as primeiras músicas, não há nada melhor do que ver as pessoas elogiando o seu desempenho. Sem contar que você pode até virar a principal referência da família e dos amigos sempre que houver comemorações em datas especiais. Afinal, todos lembrarão de você quando o assunto for música. E antes de eu te explicar como essa oportunidade funciona, eu vou explicar por que o jeito que a maioria das pessoas tende a tentar aprender bateria não é eficiente. Estamos acostumados a ver e ouvir falar de aulas de violão, de flauta, piano e mais uma variedade de outros instrumentos, não é mesmo? Porém, dificilmente ouvimos falar sobre aulas de bateria. Por isso, grande parte das pessoas acredita que basta apenas tentar batucar no ritmo de uma música e uma hora irá conseguir. Sei disso porque era o que eu pensava quando via bateria apenas como diversão. Por isso aqui eu quero te ensinar desde técnicas para iniciantes, como pegadas, rudimentos básicos e truques para destravar pés e mãos. Também ensino sobre ritmos e coordenação básica, onde você aprende sobre abertura de chimbal, variação de conduções de semicolcheia, velocidade no pedal simples, teoria musical. Você vai aprender sobre viradas para iniciantes, como viradas usando os pratos, com pausas, com bumbos e muito mais. Tudo isso para estimular a musicalidade e prevenir possíveis dificuldades que possam surgir em estilos musicais variados. Aqui você também aprende técnicas para os iniciados que desejam se aprofundar, como velocidade no toque simples, rebote no toque duplo, a variação no paradiddle simples e muitas outras. Vou te ensinar também sobre coordenação mais a fundo e você vai conseguir distribuir notas nos tambores, na criação de ritmos, aprendendo toques duplos e paradiddles nos grooves e muitas outras técnicas indispensáveis. Bom, e tudo isso você vai aprender de forma 100% online. Isso mesmo, você só vai precisar de um celular, computador ou tablet com acesso à internet. Você pode assistir às aulas em vídeo e começar a aprender a pegadas, rudimentos, viradas, etc. no conforto da sua casa. Lembrando que você não vai precisar pegar trânsito para fazer aulas em lugares lotados e nem enfrentar aquela disputa pela atenção do professor. Ou ainda ter que dividir os equipamentos com os colegas. Pelo contrário, aqui eu estarei totalmente dedicado a você, compartilhando meu conhecimento, dicas e experiência para você também ter sucesso na bateria. E se ficar alguma dúvida,
você pode rever todas as vezes que precisar, relembrando os procedimentos e pegando o jeito, e mais. E não são apenas videoaulas, eu vou estar pertinho de você de forma virtual através do nosso grupo VIP de alunos exclusivo para membros do nosso programa. Olha, eu estou realmente muito contente de poder te contar tudo isso, mas se você acha que não tem como aprender as mais variadas músicas na bateria se não começar cedo ou sem um equipamento altamente profissional, saiba que isso não é verdade. Existem técnicas corretas para fazer cada etapa, desde a forma como você segura as baquetas, passando pela velocidade e muitos outros pontos importantes, e você vai saber cada um deles. Com essas aulas 100% online, é totalmente possível conquistar o seu sonho de ser um bom baterista. Mesmo se você acha que o seu tempo já passou, que é coisa de quem ainda é jovem, pode arriscar e que consegue aprender mais fácil por causa da idade. Bem pelo contrário. Não tem idade certa para correr atrás dos seus sonhos e fazermos aquilo que gostamos. Todos merecemos fazer algo que nos traga satisfação pessoal e profissional. E se o seu desejo for unir os dois, então melhor ainda, não é mesmo? E é por isso que todo o conhecimento que eu adquiri e construí ao longo do meu aprendizado e experiência tocando bateria está nesse curso. Todas as técnicas que me fizeram conseguir um ótimo resultado estão aqui. Como eu sei disso? Como eu sei que é possível aprender a se desenvolver na bateria começando em casa e sem saber absolutamente nada? Porque eu sou prova viva de que isso é possível. Como eu já contei, eu pensava que sabia tudo quando eu cheguei na minha primeira aula no conservatório. Pelo contrário, tomei um choque muito grande. Se eu não tivesse persistido e me dedicado, corrido atrás das aulas, de trabalho, mesmo que demorasse, mesmo que me frustrasse, com certeza eu ainda estaria sonhando em atuar nesse ramo, porque cada coisinha que eu passei contribuiu para me trazer aonde estou hoje. Mas eu pude experimentar e ainda experimento diariamente a mudança que esse conhecimento trouxe para a minha vida. Porque eu sou extremamente realizado com o trabalho que exerço e os meus alunos estão cada vez mais satisfeitos também. Também sei que através do meu canal, milhares de pessoas puderam experimentar na vida delas a mesma evolução na bateria que aconteceu comigo, conseguindo se aprimorar nas técnicas e se surpreendendo com os resultados. E fico feliz com cada feedback, resposta, agradecimento que recebo dessas pessoas, pois sei bem como é viver se sentindo limitado por falta de equipamentos, de oportunidades e por achar que não tem o dom para ser baterista. Mas a verdade é que não existe dom, apenas treino, dedicação e amor, como já mencionei. Então você pode conseguir sim seguir esse caminho rumo ao sucesso na bateria, garantindo reconhecimento e evoluindo cada vez mais no seu trabalho. Se você chegou até aqui é porque estava buscando algo que resolvesse os seus problemas. E digo mais, você acabou de encontrar o que precisava. Você já deu o primeiro passo dessa caminhada, agora é seguir nesse caminho. Você quer aprender a tocar bateria? Quer ser um baterista reconhecido pelo seu desempenho ou então apenas aprender por paixão para si mesmo? Quer aprofundar seus conhecimentos, repassar tudo o que sabe para ajudar aqueles que também já são apaixonados por música, assim como você? Então, não existem mais soluções. A solução é uma só, é esta. A sua hora de se tornar um baterista é agora. Invista nos seus sonhos, comece agora mesmo. Mas antes de continuar, tenho que te alertar que tudo que eu vou falar agora, a partir desse momento, é por tempo limitado. Eu faço questão de dar atenção a todos os alunos, então estou limitando a quantidade de pessoas que eu posso ajudar. Além disso, eu não sei por quanto tempo eu vou poder manter essas condições especiais para você, porque eu continuo acrescentando conteúdo constantemente nesse treinamento para manter os alunos atualizados com as novidades que surgem a todo momento. E nós precisamos te lembrar que esse conteúdo no nosso treinamento online é exclusivo e você não irá encontrar em nenhum outro lugar. Aproveite, eu não sei por quanto tempo esse material vai estar online e com essas condições. Este programa vai ficar disponível por tempo limitado. Mas você também deve estar se perguntando, né? Qual é o valor disso tudo, né? Para que você saiba, existem outros programas semelhantes a este que estão à venda nos Estados Unidos e são vendidos por mais de $500. Isso mesmo, em torno de R$2.000. Mas o custo de participar do Como Tocar Bateria é bem menos que esse valor e é bem menor do que você imagina. Mas antes de te surpreender com o preço especial de hoje, e se você já estava pensando que esse treinamento era o mais completo que você já tinha visto, saiba que por você ter assistido essa apresentação, eu vou incluir hoje no Como Tocar Bateria o bônus Samba para Iniciantes, que é um guia que você irá aprender passo a passo como executar as principais levadas de samba no estilo bossa nova,
entendendo sobre variações de aro, marcação de chimbal no pé esquerdo e muito mais. Exclusivo para quem entrar nesse programa. E vai sair de graça hoje para você. E além desse bônus, eu vou adicionar outro, que é o derradeiro manual sobre toques duplos em alta performance, onde você aprende a desenvolver habilidades de técnica de toque duplo e acabar com a sua estagnação. E também sai de graça para quem entrar nesse programa. Ah, e você acha que acabou? Eu ainda vou incluir outro bônus que eu chamo de gravando a sua bateria. Você irá aprender todos os detalhes para gravar sua bateria acústica ou também eletrônica usando um mínimo de recursos, apenas uma mesa simples de gravação ou interface de áudio com poucos microfones. Vou te ensinar a editar, mixar e muito mais. E hoje eu quero dar eles de presente para você sem nenhum custo adicional por isso. Além dos bônus, você ainda receberá um certificado de conclusão de curso exclusivo que reforça o seu progresso nesse aprendizado. Então, hoje o preço do pacote completo do curso Como Tocar Bateria, com todos os bônus que eu listei para você, do certificado de conclusão de curso, não é maior que R$2.000. Não é nem mesmo a metade disso. Hoje você terá acesso a todo esse material por apenas um pagamento 100% reembolsável de menos de R$2,50 por dia. É exatamente isso que você ouviu. Esse pagamento é 100% voluntário e é reembolsável. Você tem 7 dias inteiros para decidir se quer pagar pelo programa completo ou não. Você só paga pelo programa completo se ele funcionar para você. Veja funcionar dessa maneira. Você faz somente um pagamento da primeira parcela, onde o valor total custa menos de R$2,50 por dia e tem 7 dias inteiros para aproveitar. Se você não estiver 100% satisfeito com os conteúdos, eu te devolverei cada centavo pago, eu mesmo reembolso 100% para você, sem complicações e sem perguntas. Simples e fácil. Ou seja, você não vai gastar absolutamente nada por ter tentado. Siga em frente com esse programa após os 7 dias e só então você será cobrado mensalmente o restante das 11 parcelas. Cada parcela é um investimento somado de menos de R$2,50 por dia para o acesso completo ao programa Como Tocar Bateria, com todos os bônus e mais o certificado. Ou seja, ao contrário de tudo que vemos por aí, aqui você só irá pagar pelo curso se ele funcionar para você, risco zero e total tranquilidade. Se você preferir também, você pode fazer o seu pagamento do programa à vista, no valor total do programa, e esse pagamento também será 100% reembolsável. O ponto é, independente da opção que você escolher, você pode colocar acessar na área de membros por 7 dias, sem real custo nenhum, e você só paga se ele funcionar para você. Ou seja, seu pagamento é 100% voluntário, risco zero. E se você não achar que essa foi uma das melhores decisões que você fez na sua vida, pode pedir um reembolso completo. Então, clique no botão aqui embaixo do vídeo para garantir esse preço especial. Imediatamente após você fazer o pagamento, fique de olho no seu e-mail, pois você irá receber seus dados de acesso ao programa Como Tocar Bateria e eu estarei do outro lado te esperando para dar as boas-vindas. Olha, posso te dar um último conselho? No seu lugar, eu não adiaria nem por um minuto essa decisão, pois sei quanto me custou começar sem esses conhecimentos e esses macetes. Tome uma ação agora, antes que essa promoção saia do ar. O meu objetivo mais sincero é te passar esse conhecimento para que você aprenda de uma vez por todas essas técnicas e se torne finalmente um especialista, e ainda possa, se desejar, criar uma próxima fonte de renda. Quanto custaria para você continuar na mesma, seguindo o mesmo exato caminho que você vem seguindo? Lembre-se, é quando a dor de continuar na mesma for maior que a dor de tentar algo novo que a gente toma as decisões mais importantes das nossas vidas. A sua hora é agora, então clique no botão aqui embaixo do vídeo e tire vantagem dessa promoção especial. Acesso completo ao programa por apenas um pagamento 100% reembolsável. E acredite em mim, no futuro você vai lembrar desse momento. O momento em que tomou essa decisão em nome daquilo que você sempre quis. Bom, com isso eu vou ficando por aqui e com a sensação de dever cumprido. Eu espero estar fazendo o meu melhor para poder te ajudar a tomar uma atitude agora enquanto é tempo. Então clique no botão aqui embaixo para garantir essa condição especial. Faça as contas, o valor das parcelas desse material completo é menos de R$2,50 por dia. Ao clicar no botão, você vai ser direcionado a uma tela de pagamento 100% segura que está entre as plataformas de pagamento mais seguras do Brasil. Escolha a forma de pagamento que preferir, preencha os dados rapidamente e pronto. Após a confirmação de pagamento, você vai receber automaticamente no seu e-mail os seus dados pessoais de acesso ao portal. Ah, e se você tiver alguma dúvida sobre a aquisição ou a garantia, ou mesmo tiver dúvidas sobre como efetuar o pagamento, basta chamar a minha equipe no botão WhatsApp
ou no chat aqui no rodapé da página. Então, venha comigo e nunca pare de aprender. E nós nos encontramos do outro lado. Até lá!